Olá, um abraço no coração de todos os confrades do Centro Espírita Portal da Luz, Arroio do Sal, no extremo do país, lá no Rio Grande do Sul. Nós aqui do centro, de Brasília, externamos aí a todos, desejamos que estejam bem, que estejam afins com a vivência do Cristo, e que nós possamos, nesse encontro, mais uma vez, tratar de um tema evangélico. O tema que preparamos, a pedido da Casa Espírita, a Jussier Raquel Estrela, confrade da AGE, a qual deixamos também um grande abraço, que é um tema relacionado ao mês que se comemora o Dia dos Pais, e escolhemos a família. Família e Espiritismo, desafios e soluções. Nós vamos alternar entre um e outro, tentando fazer essa correlação, lembrando sempre Allan Kardec, que vai nos dizer, vai nos ensinar, essa que é a verdade, que o Espiritismo é a chave para nós abrirmos muito dos entendimentos, desde as lições de Jesus e também as lições do nosso dia a dia. Alteridade. Trouxemos essa palavra diferente, não é autoridade, é alteridade. A-L, para nós introduzirmos esse tema família e espiritismo, desafio e soluções. Qual que é o conceito de alteridade? É um substantivo feminino que expressa a qualidade ou estado do que é o outro ou do que é diferente. É um termo abordado pela filosofia e pela antropologia. Um dos princípios fundamentais da alteridade é que o homem, na sua vertente social, tem uma relação de interação e dependência com o outro. Que bonito. Somos dependentes do outro. Somos dependentes de Deus, dependentes do outro nas nossas relações, eu diria até interdependentes nas nossas relações, sempre com os outros. Quando é possível verificar a alteridade, uma cultura não tem como objetivo a extinção de uma outra. Não é para extinguir os outros, não é para sumir com eles do mundo, não é para livrar-nos dos outros. Isto porque a alteridade implica que o indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro e em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. Eis aí o conceito mais profundo de alteridade. A interdependência, a dependência dos outros, depois nos colocarmos em relação ao outro, até no seu lugar, e sempre valorizando o diálogo e entendendo as diferenças nessas relações, esse mundo de relação, que até Kardec destaca bastante nas obras básicas da qual todos nós espíritos estamos inseridos, num mundo de relação. Ninguém vive sozinho. Um exemplo, até um lado um pouco profissional, procuramos o médico quando precisamos, o mecânico, o eletricista, somos atendidos num hospital por uma variada gama de profissionais que vão desde os auxiliares, enfermeiros, médicos e assim por diante. Então, sempre estamos dependendo, inclusive, da formação, do conhecimento, inclusive
dessas diferenças todas na nossa existência. E para que tudo isso? Até para compreender, dentro de cristão que somos, a relação com o outro e os seus, né, as suas mais variadas situações que esse outro se apresenta para comigo. Bom, é um conceito, gente, lindíssimo de alteridade. Talvez não alcançamos ainda na essência todo o que seja a alteridade ainda, né? Muito bem. Nós trouxemos um conceito aqui de família. O que vai dizer esse conceito? A família é um grupo de pessoas cheio de defeitos. Será que está certo o conceito? A família é um grupo de pessoas cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, a paciência, direito e deveres, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Autor desse conceito de família, diz que é o Papa Francisco. Que conceito! Que profundidade de conceito! Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais. Um grupo de pessoas cheio de defeitos. Englobou todos, inclusive nós em cada contexto familiar. Ou será que somos isentos de todos os defeitos? Não, né? Claro, não temos ainda a perfeição. Temos que caminhar muito ainda para isso. Convivam com as diferenças. E quem que reuniu? Deus. Gente, esse conceito ele parece um conceito espírita. A conclusão do conceito, que se é atribuído nesse conceito ao Papa Francisco, onde necessitamos evoluir. Não nascemos onde merecemos, é porque nós colocamos o nosso conceito de que não necessitamos, né? A nossa opinião. Mas Deus não erra. Deus não erra o endereço. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas para a nossa evolução. Não tem erro nesse planejamento divino. Senão Deus estaria errando, estaríamos caminhando por caminhos que não nos levariam à evolução. Vamos voltar mais um pouquinho. Tolerância, benevolência e tantas virtudes, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito, deveres, enfim, aprender a amar com tudo isso. Pensamos às vezes que temos que fazer grandiosas coisas para que essas virtudes sejam praticadas. Mas não, elas são assim, às vezes, simples. Elas são até pequeninas. Tolerância. Vamos tentar dar um exemplo disso. Vamos que eu tenha o costume, eu tenha até, achando que seja uma certa virtude, retrucar tudo que me falam. Dar receita de tudo, né? Essa que é a questão. Tem outra também. Não levar desaforo para casa, apesar de estarmos em família dentro de casa. E assim por diante. Pisou nos meus calos, eu não aceito, devolvo. Bom,
devolvo na mesma moeda. Tem todo uns adágios populares que vão nos conceituando. Tolerância, junto com a benevolência, a caridade, né? Até perdoar, para não acirrar, ainda mais em tempos de isolamento social, onde as relações sociais, familiares ficam mais restritas entre nós. E eu praticar o silêncio. A pessoa me falou alguma coisa, ok. Talvez colocou um defeito meu, né, na família, a público. Se não é uma coisa assim que merece uma correção, eu deixar de lado, fazer o silêncio, aceitar, até para contribuir para o clima harmonioso da família, que aquilo está bem encaminhado. Ok, tá bom. Então eu estou praticando a tolerância nesse sentido. Outra, esse respeito. Então, às vezes, também falamos dos outros, palavras várias, até de coisas que possam ter acontecido há tantos anos, né? Às vezes até mais de 30, 40 anos, uma coisa amarrada. A gente acha que não, mas a família tem muito dessas coisas. Se remonta, às vezes, anos, décadas, para aflorar de novo certas situações que até podem estar mal resolvidas, né? E aí se coloca assim como vítima, às vezes, alguém se coloca como vítima, às vezes, dessas situações. E aí não saberia, né, tratar de uma outra forma, não ser colocar isso como um peso para com o outro. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante alguma coisa mais na intimidade, como que a gente talvez possa tratar isso antes de colocar, aflorar, né, em família, trazer, desenterrar as coisas que já estavam às vezes até resolvidas. Às vezes nós temos essas pretensões, esses anseios, né? Bom, vamos lá. No livro Consolador, Emmanuel, respondendo às questões, sempre lembrando que esse livro foi uma reunião de questões feitas por espíritas, centros espíritas e assim por diante, e aí foi submetido a Emmanuel na psicografia das respostas de Chico Xavier. A questão é a 110, até é fácil da gente decorar. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual é a melhor escola? Uma pergunta fundamental, né? A melhor escola ainda é o lar, responde Emmanuel, onde a criatura deve receber as bases, olha só, do sentimento e do caráter. É na família que se recebe essa formação do caráter, essa formação moral do sentimento bom para com os outros. É na família. E por quê? Os estabelecimentos de ensino, diz Emmanuel, propriamente do mundo pode até instruir, mas só o instituto da família pode educar. A educação dos livros talvez caibam lá à escola, mas também com o auxílio, né, dos familiares na formação dos serzinhos que estão aí nas nossas famílias. Mas educar é um instituto. Emmanuel qualifica a família como um instituto. Instituto do quê? De quem? Ele é divino, ele é de Deus. Por isso é a primeira escola na vida de todos nós. Por isso o conceito de família do Papa. Pessoas cheias de defeito, onde estamos juntos para tratarmos as nossas diferenças, para nós evoluirmos.
é o conceito de família. Muito bem. É por essa razão, diz Emmanuel, que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Moral e cívica, né? Para quem é mais antigo, a gente aprende na escola algumas coisas. Mas essa de edificar o homem de bem, é familiar. A sua grandiosa tarefa de cristianização. Que palavra bonita, né? Essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Nós temos que voltar no início do conceito. A melhor escola ainda é o lar. Com que princípios, com que bases eu estou alimentando o meu lar? Nós espíritas somos cristãos. Então as bases elas devem ser evangélica. Grandiosa tarefa de cristianização. Essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico. Como é que falamos no início? Kardec sendo, ou melhor, o espiritismo, né, nas palavras de Kardec, dos espíritos, de que o espiritismo é a chave. Porque senão nas lições evangélicas ficamos sem explicação para muitas das situações, até as palavras de Jesus. Vamos dar um exemplo rápido, mas a história é profunda, né? Rápido pelo tempo que temos. Nicodemos vai conversar com Jesus. Eu demorei para entender o motivo de Nicodemos, ou até por que Jesus responde de tal maneira. Está lá no capítulo 3 de João. Nicodemos vai à noite, procura Jesus e vai fazer uma afirmação para Jesus. Mestre, fazes o que fazes porque vem das ordens de Deus. O que Jesus responde para ele? Nicodemos, haverá de nascer de novo, haverá de nascer do alto. Eu nunca demorei, gente, para fazer essa conexão, porque talvez eu não usava a chave, o espiritismo. Nicodemos foi lá e disse: Jesus, é fácil você fazer o que faz, porque Deus está contigo, mandou. Você é o escolhido, você é um ungido, você faz. Não? Aquela ideia da criação de que criou algum ser especial. O que Jesus responde para ele? Nicodemos, haverá de nascer várias vezes. Nicodemos se surpreende, mas eu deverei entrar no ventre da minha mãe de novo, velho? Jesus diz não, é nascer de novo. Nicodemos, o que é corpo, o que é espírito, o espírito sopra onde quer. Nós não sabemos onde ainda. Foi o que Jesus respondeu. O que dava para as criaturas entenderem na época. A chave, Jesus estava falando da reencarnação. Nicodemos faz uma afirmação, eleva Jesus, né, a filho único, por isso que ele faz o que faz. E Jesus diz não, o caminho é para todos. Senão Deus é imparcial, criando um ser que, afinal de contas, é o escolhido. E mesmo Jesus, né, vai dizer que não. Muito bem, gente. Esse é o espiritismo evangélico. A interpretação do Evangelho de Jesus com essa chave que vai nos abrir o entendimento de muitas, muitas, muitas coisas. Vamos fazer um parêntese para falar sobre Evangelho no lar. Como é que nós vamos fazer a prática do espiritismo evangélico
que nem Emmanuel está dizendo aqui na questão 110 do Consolador, se não reservarmos um tempo na família para tratar dessa cristianização. Ok, as nossas práticas, a nossa correria do dia a dia, as nossas tarefas, ok, tem que correr, tem que fazer, faz parte da nossa vida. Né? Agora, o tempo para fazer a evangelização, ele tem que ser próprio. E com todo mundo reunido. Não se pode dispensar, como alguns, né, que já conversando comigo, nós tratando disso, né, deram assim a opinião de que as crianças poderiam ter o momento delas e tal. O que é isso? Não incomodar, né, no Evangelho do Lar. Meus queridos irmãos, assim, vejo isso como um certo, né, despreparo, erro. Tive experiências da família, com um irmão que também tinha filha, junto com a minha, a bagunça da criança, né? Hoje são adultos, né? E sempre junto com a evangelização. Eles vão pedir a água, talvez a bolacha, vão brincar um pouco, vão fazer, dependendo da idade da criança, que ainda não tem a paciência, né? Ainda não tem a distinção do que é a seriedade do momento. Mas eles estão enxergando, estão praticando junto com os pais o Evangelho. Por que se dispensar eles do Evangelho? Quando eles ficarem com mais idade, quando der a hora do Evangelho, eles correm para o quarto jogar videogame, entrar na internet, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa menos evangelização. Vão achar que aquele tempo é da liberdade deles. Agora, deixando junto, eles convivem. Fazem um pouco de barulho, gritarem, não tem problema. Não tem problema. Essa aí é música, né? Criança, Jesus já disse, vinde a mim, não proibai, deixa que eles cheguem. Jesus foi lá até elas e trouxe. O melhor exemplo do Evangelho no lar. Outra situação do Evangelho do lar. Também não tratarmos das questões assim íntima dos outros na frente, eu falo já queridos assim do responsável, né? Porque às vezes é íntimo, então tem que ser tratado intimamente. Tem uma conversa entre o casal, né? Também entre os responsáveis, se for necessário. Agora, quando se tratar de uma instrução geral, por exemplo, algo aconteceu durante a semana. Fazer a relação do acontecimento, pode ser um acontecimento familiar entre algum envolvido, como dissemos, não vai macular, não vai, né, manchar ele, não vai ofendê-lo, né? Então, colocar aquilo como uma situação da educação e tratar dentro dos princípios evangélicos. O ambiente ele está imantado pela espiritualidade de luz superior. Nós nos reunimos em nome de Jesus. E aí vem as intuições boas para orientações dos nossos entes queridos, né? Evangelho no lar. Não tem como falar em família, uma família cristã espírita, sem nós falarmos nesse instituto que Emmanuel vai qualificar, que é a família com o Evangelho, né, de Jesus. Educação. O que o Espiritismo diz sobre a educação? O que o codificador nos traz? Muito interessante. Questão 685A do Livro dos Espíritos. Vai dizer assim, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? É lá daquela lei do trabalho. Essa que é a questão que vai desencadear um conceito de educação.
Então está se perguntando, a pessoa que não tem mais condições de trabalhar, o que há de ser feito? O que Kardec quer que a espiritualidade nos diga? O forte deve trabalhar para o fraco, responde a espiritualidade. Não tendo este família, então a obrigação primeira é da família, a espiritualidade já conclui, né, com isso. A sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Nossas contribuições, às vezes, né, não tanto na doação do trabalho, mas que seja até nessa parte material. E Kardec vai dizer, então, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. O codificador, ele é profundo, ele é abrangente na questão. Se não colocar essa condição, todo o resto sobre o que é trabalho e a ciência econômica, ela não passa de uma teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual. Kardec vai desdobrando, mas a educação moral. Agora ele adjetivou, né? Educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. E ele continua, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vamos lá. Formar caracteres. O que é um exemplo de caractere? A gente digita aqui uma letra e a impressora bate lá essa letra. Ela formou um caractere. Ela imprimiu um entendimento lá no papel. Nós, formar caractere é incutir em nós hábitos. Hábitos bons, praticados à luz do Evangelho. Esse é o elemento destacado aqui por Allan Kardec. Que profundidade, gente, de educação. Hoje, para nós termos uma ideia, até revoluindo, se fala muito nas empresas, no mundo corporativo, do balanço contábil. Mas também se fala hoje, e até tem empresas que fazem, o chamado balanço social. Estão dando conta das suas atitudes sociais nas mais variadas variantes da sociedade, que é para o bem. Meio ambiente, ajuda nas fundações educacionais, por exemplo, contribuições sociais, como inclusive assumir até um canteiro que fica lá numa rotatória dos carros, né? Tem até isso. Um jardim na frente da sua empresa que seria talvez do poder público aquele cuidado. E nós vemos essa prestação de contas está sendo feita. Talvez um início do que nos aguarda um futuro, para nós estendermos mais essa educação, esses hábitos adquiridos que os balanços de hoje a ciência econômica não consegue detectar, né? Há também um bom exemplo nas empresas, sempre dando um exemplo assim de empresas, né? Não que também uma família particular que tiver talvez os seus empregados ou coisa assim também não o faça, né? Que é aquela preocupação com a saúde. Empresas colocando profissionais que passam, porque hoje o mundo é muito digital, o computador, os teclados nos trouxeram algumas doenças, inclusive porque é muito hábito naquilo, né?
extremados, inclusive, e aí se passa esses profissionais de hora em hora, de 2 em 2 horas, às vezes, né, alertando, vai caminhar, vamos subir, né? Tem empresas até que forçam, desligam o equipamento para a pessoa poder fazer os exercícios de alongamento e tudo mais. Bom, muitos exemplos talvez nós poderíamos destacar nesse sentido. Aonde que o hábito vai ser incutido? Onde que esse caractere vai ser gravado? A gente pode ser, talvez assim, teoricamente. Não, a gente sabe então que ele tem que ser introjetado no espírito. E como? Aí trouxemos a lição de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 29. E o nome do capítulo é A Morte. Mas é muita vida o que Emmanuel vai falar. Para nós espírita, a morte, a passagem. Não existe morte definitiva. Emmanuel diz assim: todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base das lições recapituladas. Gente, viram a importância do tema família e espiritismos, né? Problemas e soluções, como tem instrução para nós aprendermos? O caractere ele tem que ser gravado, então, no espírito e, se necessitar, muitas lições recapituladas. Quantas vezes, mamãe principalmente, né? Recolhe o tênis, a meia, a roupa, né? E tem que quantas vezes falar? Às vezes, né, numa variantes assim, de alguns dentro de casa, uns vão precisar mais instrução e práticas para gravar o hábito, e às vezes o outro nem tanto. Olha que interessante, ouvindo inclusive o depoimento de uma mãe em grupos de pais, né, que nos reunimos nas casas espíritas. Tenho 3 filhos. Um é mais ou menos, tal, escalando. Tem um que não precisa conferir os seus deveres, nem mandar estudar. Agora os outros já têm que puxar. Eu tenho que ir atrás, tenho que ver, porque não tem. Como é que o Papa disse lá em cima do conceito de família? Tratar as diferenças. Talvez esse que é organizado dentro das matérias terá que ser um olhar diferente, talvez em outras situações. Então essas diferenças também sendo equacionadas, né, pelos responsáveis, pelo educador. Tem mais um conceito. Livro Prática da Escola Espírita, A Escola que Educa é o capítulo. Ney Lobo. Ele foi um educador espírita, né? Ele já desencarnou. Olha o que ele traz sobre essa formação do caráter. Toda perfeição espiritual ou virtude só o é virtude quando se transforma em hábito. Claro, enquanto eu não introjetei a lição e eu não estou fazendo espontaneamente, sem qualquer cobrança ou, digamos assim, sofrimento, né, até íntimo, porque às vezes sofro até quando tenho que fazer alguma coisa, às vezes dói, eu estou fazendo aqui então por livre doação. Quando se transforma em hábito, a virtude só quando se transforma em hábito. Ele continua, quando então os atos correspondentes são praticados com um mínimo de esforço moral, espontaneamente. Não precisa nem dizer, né? Vai acontecer aquela atitude necessária espontaneamente. A gente às vezes acompanha na vida até de uma forma assim um tanto vitimada, que às vezes o trabalho é árduo, que às vezes, né, o patrão é meio exigente, né, que às vezes
própria família nos exigem algumas coisas, nos olham diferentes, e a gente vai criando, às vezes, algumas situações de nos penalizar por isso, né? E aí tem outros que é espontâneo. Para a gente historiar essa espontaneidade. Diz que Chico Xavier é ofendido por uma senhora. Diz que, inclusive, cuspiu nele, né? E ele, naquela tranquilidade do Chico e tudo, né? Emmanuel também diz que ajuda, a mulher se acalma, toda uma... E aí, depois que isso passou, veio uma frequentadora do grupo da prece, onde Chico frequentava, e pergunta: Chico, você perdoou ela, né? Essa que é. E o que o Chico responde? Querida irmã, haveria de perdoar se eu me sentisse ofendido. O que aquela alma missionária está nos ensinando? Que ele é espontâneo. O perdão já aconteceu, né? Ele não ofendeu, ele não pegou toda a situação da irmã, até porque compreendeu certo, né, fenômeno obsessivo, espiritual obsessivo. E o Chico trata, né, como uma irmã precisando de ajuda. Uma grande de uma lição para nós. Muito bem, queridos, a matéria é envolvente. A gente vai lembrar de novo, né, dessa autoevangelização nossa, que às vezes sozinho alguns conseguem em alguns momentos, mas a importância de nós fazermos, sim, o culto no lar. E a outra importância é, claro, agora em tempos de isolamento social dificultoso, mas está aí o Portal da Luz oferecendo esses encontros virtuais. E nós nos vincularmos, a família toda, numa casa espírita. Nós estamos falando isso porque, às vezes, até tem outros frequentadores também de outras religiões, mas também, às vezes, frequentam a casa espírita. Mas nós que nos dizemos espírita, a arrumarmos, sim, aqueles momentos de instrução na casa espírita, mas também aqueles momentos de prática do que nós estamos aprendendo, tentando sempre incutir alguma virtude conosco, nos vincularmos, né? Lá no centro, aquela energia da educação, da participação e assim por diante. Importante, então, também a presença. A família toda vai notar. Os responsáveis também dando exemplo, ficando junto, né? Na casa espírita, a criança, os jovens, eles olham isso, né? Mesmo que papai e mamãe vão outro dia, os responsáveis vão outro dia, mas eles sabem que estão indo angariar, se evangelizar em alguma dessas instituições. Eu preparei aqui para encerrar nosso encontro. Anda pelas redes sociais, o autor é desconhecido. A mensagem é assim muito bonita, profunda, porque fala daquele conceito de alteridade, o início, né, do nosso encontro de hoje. Se alguém te procurar, se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho.
Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Fechando o nosso encontro, mais uma vez o carinho de vocês, um abraço nosso nesse coração espírita, cristão que todos temos. Ficamos com uma palavra nesse mundo, né, com tantas notícias assim desastrosas, dentro desse texto, que a gente é o ponto de luz para alguém. Agradecemos por isso. Até a próxima.